Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outra vez vir fazer os nossos devocionais. Hoje num lugar diferente, numa casa diferente, mas com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma alegria, tá? Gratidão damos a Deus por isso. Hoje, 26 de setembro de 2024, vamos dar sequência no nosso devocional maravilhoso para que a gente possa ter as nossas meditações e principalmente estarmos focados em aprender as coisas do Senhor para que possamos decidir de acordo com a vontade dEle e somente dEle. A nossa meditação está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Nós temos a certeza que Sansão é um homem que ele é escolhido pelo Senhor, ele tem a sua missão, o seu propósito, mas a gente vem sempre falando que Sansão, ele age de uma forma, vamos dizer assim, até irresponsável, né? Ele não tem a consciência do valor daquilo que o Senhor próprio representa para ele. Ele tem a certeza que Deus tem a capacidade, tem força, tem poder para poder lhe fazer de forma diferente dos outros, mas o coração dele não recebe isso com apreço, com a gratidão, com o temor, com o senso de responsabilidade de retribuir com uma vida correta, justa e uma vida agradável. E nós temos esses comportamentos diários nas nossas vidas, quando efetivamente estamos sempre pedindo para o Senhor, sempre recebendo de alguma forma, porque agradamos no sentido de sermos escolhidos por Deus em determinados propósitos, mas seguimos de uma forma completamente irresponsável. E é a forma que Sansão vive em sua vida. Ele vive de forma irresponsável, não se preocupa. E aí seus atos e ações o levam sempre a fazer escolhas precipitadas, e em especial, quanto às mulheres, escolhas realmente difíceis, que foi lá na primeira, foi com uma mulher que ele se apaixonou indiretamente, foi dada ao seu companheiro e começou toda a desavença com os filisteus, e agora a segunda, que é a famosa personagem Dalila, ou seja, pessoas que traem, pessoas que enganam, pessoas que efetivamente minam a confiança e acabam nos destruindo. Então, aqui há um planejamento de inimigos que não podem se opor à força de Sansão, mas que tratam de estratégia para poder açoitá-lo, para poder feri-lo no seu íntimo. E a ideia sempre é assim: os nossos inimigos, por vezes, ou o próprio inimigo principal, que é o Satanás, o diabo, ele por vezes ele não consegue te atingir diretamente, ele não consegue num confronto com você direto. Não que o Satanás, que com a gente não pudesse nos derrotar facilmente com o poder que ele tem, mas como somos escolhidos do Senhor, como estamos protegidos, como ele nos dá, por exemplo, todo o suporte, como ele nos dá a proteção, como ele nos unge de bênção e glória, e como temos propósito, missão, como temos atividades do Senhor a cumprir, ainda não fechamos essas atividades, nós estamos ali completamente, vamos dizer assim, sob a proteção de Deus, vindo com que o inimigo não nos toque diretamente. Mas, como a nossa casa, como a nossa vida, ou como estamos cheios de brechas possíveis de serem exploradas, e ele explora. E aí, nesse caso, ele explora às vezes a tua família, o teu filho, a tua esposa, para que essas pessoas elas se levantem diretamente contra ti. E aqui no caso, a Dalila, ela se levanta não de uma forma agressiva, não de uma forma impetuosa, uma forma violenta, não. Ela se levanta de uma forma traiçoeira, sutil, ardil, ou seja, ela vai conduzindo. E aí o pior de tudo isso
que nesse processo, e às vezes pelo amor que nós temos por essas pessoas, os servos, ou pelas paixões infames, ou pelas paixões que vai acontecendo, ou pela mesma falta de sabedoria de uma visão divina, no caso, a gente vai acabando não percebendo o trabalho que está sendo feito, como o trabalho aqui de Dalila, que insistentemente faz a pergunta para ele brinca com a resposta, ou de alguns podem dizer que ele passava a mentir, mostrando um pouco daquilo que era o caráter, daquilo que era a falta do respeito que ele tinha ao Senhor, já que ele, como homem de Deus, um nazireu, ele, vamos dizer assim, ele se coloca sempre em mentiras, né? Mentindo para sua mulher, mas por outro lado a gente pode ver com um tom de brincadeira, mas observe que ele fica tratando um assunto com Dalila, um assunto que é de exclusividade, de intimidade dele, da relação dele com o Senhor e da sua própria família ali, do seu pai e mãe, eram os que, vamos dizer assim, tinham recebido também essa informação. E aí, a gente, por não ter essa percepção adequada, a gente acaba, vamos dizer assim, cedendo espaço para que o inimigo possa realmente nos atacar. Volto a dizer, não contra a gente, mas contra as pessoas que deveriam estar com a gente, fazer uma caminhada e nos auxiliar nas lutas da vida. E nós temos que estar preparados quanto a isso, nós temos que estar preparados. E aí o interessante é que nesse todo o processo vai mostrando que Sansão realmente é de forma irresponsável em tudo isso, porque Sansão, quando ele se sente, vamos dizer assim, se sente perseguido, se sente açoitado, se sente praticamente destruído, Sansão toma uma atitude que caracteriza essa ação dele, vamos dizer assim, esse distanciamento. O distanciamento, porque como ele observou, por exemplo, lá no versículo 20, está dito assim: ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado, ou seja, agora ele sabia que estava abandonado pelo Senhor, abandonado. E aí eles o prenderam e furaram os seus olhos. Agora um homem cego, um homem frágil, um homem sem força, abandonado pelo Senhor, ele se vê em desespero. E no seu clamor de desespero, Sansão lembra que tem um Deus. Na hora que lembra o seu Deus, ele faz aí Sansão agora diretamente, assim como ele fez lá na questão da sede, quando ele, com a queixada do jumento, ele matou 1000 homens. Sansão pega no versículo 28 e diz o seguinte: e Sansão orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez, deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Você vê que nessa oração de Sansão, não é uma oração de temor, não é uma oração de respeito, não é uma oração de arrependimento, não, pelo contrário. Ele clama pelo amor do Senhor, ele clama pela sua misericórdia, mas com o propósito de se vingar dos seus inimigos, porque agora ele se sente frágil e os seus olhos foram furados. Ele não faz uma oração para dizer, Senhor, reconheço que caminhei de forma errada, reconheço que sempre não te honrei, não te glorifiquei de forma adequada, reconheço que tu, Pai Eterno, mesmo assim, foi te manifestando dentro de mim, foi me protegendo, foi me dando capacidade de vencer os meus inimigos foram ficando sempre temerosos com a minha presença, com a possibilidade de entrar em conflito. Tu me deste capacidade de eu ir livrando o teu povo da escravidão dos filisteus. Tu me deste poder, tu me deste autoridade para que eu pudesse julgá-los e estivesse no meio deles como grande, como nunca teria sido sem a tua presença. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente ele quer vingança. Então isso mostra que realmente o caráter de Sansão, apesar de escolhido pelo Senhor, é um caráter diferente, é um caráter que no final não representa bom testemunho para os homens de Deus. É como aquele crente, é como aquela pessoa que se diz crente, que se diz temente a Deus, mas em cada passo, em cada pensamento, em cada decisão, ela decide muito mais por si própria do que de acordo com as coisas de Deus. E aí, mesmo assim, a dificuldade, o caminho, é normalmente umas situações dessas, uma situação de vergonha,
é uma cegueira total, é se sentir fraco, se sentir abatido, se sentir abandonado. Mas que no final de tudo, mas como ele clama, e o Senhor o ama, o Senhor estabelece com ele, ou seja, o atende, ele faz o último pedido, e a Bíblia nos retrata que justamente no final da sua vida, no meio de tudo aquilo, no meio daquela situação completamente desastrosa, aquela situação completamente desfavorável na sua vida, termina o versículo 30 dizendo, ele ali ao pé, se apoiando nas colunas ali do ambiente onde ele se encontrava, para ser envergonhado, para ser ridicularizado, para divertir a multidão daquele povo, mais de 3.000 homens e mulheres. O versículo 30 finaliza dizendo, e gritou, que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Ou seja, mesmo diante da vergonha, mesmo diante da impiedade, mesmo diante da falta de decência, de moralidade, de respeito e de honra à palavra do Senhor, mas o Senhor cumpre o seu propósito ali na vida de Sansão, que poderia ter sido muito mais próximo, poderia ter sido muito mais, vamos dizer assim, muito mais abençoador na vida das pessoas. E aí me deixa uma sensação de que, por vezes, às vezes você abrevia a sua vida, abrevia suas bênçãos, e que Deus, vamos dizer assim, não digo que se vira obrigado, mas Deus, para que possas fazer um processo de justiça, acaba te levando antes, porque você como filho dele, você como alguém escolhido por ele, você como alguém separado por ele, insiste em querer viver de uma forma desordenada, dando a ideia, a entender das pessoas que viver na perdição é muito melhor. Tá certo? Abra os teus olhos, seja consciente, seja grato ao Senhor, compreenda a tua missão e propósito e viva isso da forma como Deus efetivamente estabelece para a tua vida, e transmitindo luz, paz, esperança e ensinamentos de que viver no Senhor é uma vida de bênção, uma vida de dádiva, tá bom? Que Deus possa estar contigo, Deus possa te cuidar, e que a gente, nesse novo cenário, por alguns dias, breve a gente retornará ao nosso cenário original, a gente possa amanhã novamente estar aqui e conversar sobre o amor e a palavra de Deus. Fica na paz, irmão.